Eu quero falar da obsessão, porque uma das coisas que as pessoas pensam é o seguinte: a obsessão vai me causar problema, eu vou parar já. Fica tranquilo que vocês não vão almoçar hoje no meio-dia. 70% dos casos de depressão gera obsessão, mas não é a obsessão que gerou a depressão. É a depressão que propiciou, deu caminho para a obsessão. Percebem isso? Então, ela é a obsessão, é o efeito, não a causa. Isso é importante vocês saberem. Porque tem muita gente que fala assim: ah, a pessoa está deprimida, deve ter sido por causa da obsessão. Não. É o contrário. Não é o contrário. Porque o que você faz quando você está deprimido? Baixa a guarda, só pensa coisa ruim. Você se sente o pior. E tem espíritos que gostam de se alimentar disso. Gostam de chegar e ficar do seu lado. Gostam de ficar ali e falar assim: a Sônia está pensando do jeitinho que eu quero. E fica ali. E se agarra na Sônia, vai agarrando na Sônia. Aí o Bill chega perto dela, dá uns coices no Bill. Isso é só um exemplo. Suas andanças do sono. Tudo vendo bem? Olha lá, aqui a distinção, não é a obsessão que causa a depressão. A depressão é uma doença mental que pode ocorrer sem fatores espirituais coercitivos. Então perceba que é o estado que nós colocamos no nosso espírito. É a maneira como eu me posiciono no meu espírito que eu abro a oportunidade para todos os demais. Então, deprimidos são portadores de obsessão? Sim, porque eles já estavam deprimidos. Então, por que a gente está falando isso de mediunidade? Porque as pessoas pensam e falam assim: você vai ser médium, você vai ficar obsediado. Tem gente que fala isso. Não vou fazer mediunidade não, morro de medo de ficar obsediado. Senhor médium, você já é médium. Então, vou contar um segredo. Só para você vou contar aí. Você já é médium, a obsessão já pode estar aí. Então, lá na porta. Fazer mediunidade, inclusive, é a maneira da gente aprender. Exato, de se prevenir. Mediunidade é um estudo que nos traz essa capacidade. Isso é o que eu gosto dessa doutrina. E lembrando, né, André, que como você falou, todos são médiuns. Então, esse processo de obsessão, ou de assédio espiritual, ele vai acontecer independente do tipo da mediunidade que você tem. Independente se você é um médium, como diz o Herculano Pires, dinâmico ou estático. Exato. Então, ela vai acontecer independente disso. Isso é verdade. Alguns tipos de depressão mais leves e moderados, que podem levar a alguns problemas espirituais. O deprimido precisa examinar quais foram as causas dentro de si mesmo para que aquilo acontecesse. Gente, você sabe que a coisa que eu mais gosto da doutrina espírita é quando ela coloca todo o momento a responsabilidade nas minhas mãos. Vocês já perceberam que em nenhum momento eu disse que é o outro? Sim. Em todos os momentos nós é que temos a responsabilidade. Isso é maravilhoso, porque diz o seguinte: eu sou aquilo que eu quero ser, eu faço aquilo que eu quero fazer, eu defino o meu caminho da maneira que eu quero definir, e toda essa responsabilidade está comigo. Agora, se eu preciso de ajuda para me equilibrar, eu tenho que buscar a hora do meu alimento, a hora do alimento. Eu preciso me alimentar. Então aí é a hora que a gente começa a se ajudar com essa energia boa. Mas eu tomo minha decisão, eu faço o meu caminho. Isso é importante, gente. Isso é muito importante, porque quantas vezes a gente não vem e não fala: estou com problema na minha casa porque não sei quem fez uma coisa, não sei quem faz uma coisa. Nós exteriorizamos todo o tempo os problemas pelos quais nós passamos. E mais uma coisa que eu quero contar. Você tem um problema hoje na sua vida? Sim. Só? Muitas vezes somos nós que pedimos. Acredite em mim, ela acredita em mim. Muitas vezes somos nós que pedimos. Muitas vezes a gente pediu para passar por aquela situação, para que pudesse me melhorar. E quantas vezes a gente acha que aquilo veio por causa de alguém com quem a gente se juntou, casou, ficou, filhos? Foi um pedido. Nós recebemos aquilo que a gente pede. Estava fora de si. Essas mudanças, isso aí, eu estou pensando no que você falou sobre a disposição dos espíritos para
a depressão. Gostaria de entender um pouquinho mais isso, porque mencionou sobre o suicídio de outra vida. Que outras? Animismo, autismo. Já viu o autismo? O autista muitas vezes é um deprimido, um suicida de outra vida, porque vem autista. Então muitos, ainda se estuda pouco sobre o autismo, né? Mas o autismo não deixa de ser um suicida e um deprimido de outras vidas. O que acontece? Que quando nós temos uma depressão numa vida, tanto que é uma coisa verdade, gente, quem teve depressão, cuida. Porque ela fica o resto da vida junto com você. Como diz o outro, aquela geladeira side by side, sabe, lado a lado. E não pode deixar. Cuide-se. É importante, porque a depressão sempre se aflora. Porque é uma predisposição muitas vezes orgânica, uma predisposição orgânica da neurotransmissão, ou uma predisposição do teu perispírito. Lembre-se, como é que funciona a nossa vida na espiritualidade? Tudo que nós vamos fazendo, existe um lugar onde nós vamos gravando. Onde é? Perispírito. O perispírito é quem conta a nossa história de tudo que nós vamos fazendo. É ele quem vai gravando toda a nossa história. Então, por isso, que quando uma pessoa às vezes fica doente de câncer, essa pessoa fica revoltada, ela devia se sentir feliz. Nossa, André, por quê? Quando a gente tem uma doença que aflora do nosso espírito para o corpo, estamos depurando o nosso perispírito. Estamos purificando o nosso perispírito. Estamos tirando do perispírito algo que estava impregnado dele e trazendo para o corpo a maneira de sair. Por isso estamos encarnados. Por isso estamos aqui, para que essas coisas possam ser sendo depuradas. Um câncer, uma depressão, que pode vir do perispírito e aflorar, como pode vir dos neurotransmissores. Então, e um depressivo que comete suicídio, ele pode vir com autismo. Essas são consequências que o próprio espírito vai ocasionando para ele. Vou contar uma história também, porque foi muito discutido na lei do anencéfalo, né? Da criança anencéfala, foi discutido? Que é uma criança, porque pela lei brasileira, se você teve morte cerebral, você não nasceu. Você não é nem considerado que nasceu, porque é considerado morte cerebral. O anencéfalo não tem cérebro. Então essa discussão veio muito forte, o Espiritismo discutiu isso, e eu vi um ensinamento que deram que eu acho fantástico, que era assim. Era uma mãe que estava grávida e que ela ia ter um filho e que diagnosticaram que seria um filho anencéfalo. Aí, quando ela estava gerindo o filho, porque a nossa tecnologia permitiu isso, eles decidiram os dois a terem um filho, a irem até o filho, mesmo sabendo que o anencéfalo muitas vezes vive horas, né? Ele nasce e morre, porque ele nasce, às vezes nasce morto, ou ele nasce e morre alguns minutos depois. E ela decidiu com o marido que ia ter esse filho, né? E eles tiveram um filho. Ela geriu o filho até os 9 meses, teve o filho, depois de algumas horas o filho morreu. Eles foram a uma casa espírita e o espírito, você já conhece essa história? É lindo, né? E o espírito deu comunicação e agradeceu. Por quê? Ele precisava daqueles 9 meses para redimir o espírito, para curar o perispírito. Eu não posso parar de falar, senão eu vou chorar. Para curar o perispírito dele, porque ele precisava depurar o perispírito, e para depurar o perispírito ele precisava de alguém que permitisse essa junção que ocorreu entre o espírito e a fecundação, para a formação, mesmo sem o cérebro. Percebe? É a maravilha. Então nós somos formados sempre com essas nossas memórias espirituais, porque precisamos dela. E viemos a esse planeta porque precisamos desse planeta. Precisamos desse corpo físico para nos transformar. Esta é a lei divina. É assim que nós temos que seguir. Tá certo? Então vamos mudar de assunto, senão eu vou chorar. Os deprimidos obsediados devem obrigatoriamente educar a mediunidade? O que vocês acham? O exercício mediúnico é terapêutico para vários estados mentais. Certo? Agora,
E eu fiz mais ou menos o tema de Allan Kardec, estou pondo pergunta e resposta, pergunta e resposta. É aqueles caras, Allan Kardec na veia, né? Assim. E aí, eu acho que fica melhor, mas aí eles contam também assim, ó, cada caso deverá ser analisado criteriosamente. Porque existem algumas situações em que o desenvolvimento mediúnico naquele momento não fará bem. Então isso vale para a pessoa, o doutrinador, quem está conduzindo os trabalhos, entender qual a melhor forma. Mas existem algumas situações onde o deprimido começa a sair de uma situação de desenvolvimento, mas ele ainda está com alguns sentimentos, mas naquele momento ele é bom. Ele consegue fazer alguns trabalhos. Por quê? Porque a mediunidade é uma terapia. Ele vai aprender, ele vai escutar. Então não é ruim. Só que nem em todo caso é possível, né? Então a gente precisa saber que isso é uma depuração energética, né? A interferência, o que a gente fala é o seguinte: se ele tinha uma depressão e ele está melhor, a gente pode levar ele para uma câmara mediúnica, aquele momento a gente pode ajudar até os espíritos que estejam acompanhando ele naquele momento. Concorda? Ele começa a trabalhar e a gente consegue até tratar os espíritos que estão com ele. E aquilo ele consegue fazer uma depuração energética, uma limpeza energética de comunicação divina. Perceberam mediunidade? Ô Marli, nós temos sala desse tamanho para curso mediúnico? Tem? É lindo, gente. Não está dia e horário. É verdade, não tem horário. A gente está querendo ampliar, André. Olha lá, a solução será a libertação da consciência, potenciais íntimos que a criatura tem em si mesmo. Ou seja, a gente vai libertar a consciência, a gente vai trazer a realidade, mas a pessoa precisa aprender. Por isso que a gente fala, uma pessoa que está depressiva não pode trabalhar? Pode, em determinados graus, que a gente precisa entender, a própria pessoa precisa ver, mas precisa trabalhar, precisa se sentir útil. Lembra do escudo? Vá numa casa, faça trabalho. Essa casa aqui, eu vejo aqui, ó, a Maria do Carmo, a Annalise faz um cafezinho, não sei o que, vem aqui fazer cafezinho com elas, atende as pessoas, a Marli fica ali sorrindo para todo mundo quando entra, vai lá no lugar, vocês viram que eu não sou mulher, mas eu servo, né? Aí vai lá, ó, Marli, hoje eu vou ficar rindo com todo mundo, vai lá, abraça todo mundo, Marli abraça todo mundo, faz isso, vem fazer isso, faz bem. Aí a pessoa chega pela primeira vez, você conta do trabalho da casa, fala o que vai fazer. Você sabe que esse atendimento, você sabe como eu comecei numa casa espírita? Eu levantava número. Sabe do passe? Tinha passe. E aí eu era o homem do sorriso. Porque eu levantava o número e dava risada. Eu levantava número numa casa espírita. Eu adorava aquele trabalho. Quando eu falava, nós temos que fazer palestra, eu falava, ai meu Deus. Mas a gente vai. Que nem vocês não estão falando assim, ai meu Deus, você vai me ajudar, mas vocês vão. É isso que a gente precisa ver. Aí ó, como saber quando um deprimido não deve frequentar uma reunião mediúnica? Não existe uma regra. Por isso que precisa de alguém que conhece a doutrina, conversar um pouquinho, ver o grau que está da depressão, porque às vezes aquele momento é de tratamento, mas à medida que vai se tratando, não pode só deixar no tratamento, que é o famoso papa-passe, né? Não tem o famoso papa-passe, papa-passe. Ah, vai fazer o quê? Toma passe, toma passe, toma passe. Não, sai do passe e vamos trabalhar. Vem trabalhar, legal. Tchau, senta aqui. Aí começa a trabalhar. Então existe uma forma de você evoluir o tratamento. Então aqui ele fala assim, não existe uma regra. Você vê, se você tem uma depressão crônica, que está muito profunda naquele momento, é uma pessoa que está muito envolvida na droga, e está envolvido na depressão, e se afundou, aquela hora ele precisa de ser alimentado com carinho e de cuidado. E à medida que a gente vai trazendo, né, a cura completa não, mas a gente traz ele até um grau em que ele se sente um pouco mais capaz e a gente começa a dar uma atividade para ele. Aí começa a trabalhar na casa, começa aqui na... Gente, tem tanto trabalho legal numa casa espírita, é muita coisa, tem bastante coisa. Tem uma coisa, eu vou dar aqui, quem gosta de fazer secretaria, que essa mesa aqui está precisando de uma pessoa que faz secretaria. Ela vai fazer, não, cuidar, arrumar bonitinho as coisas, tudo. Vem aqui, tem serviço de mão. Não tem, Marli? Tem, não. Estou arranjando serviço para vocês.
Sente-se mais exaurido, muito triste. Então essas pessoas precisam ter um afastamento programado. Agora entenda, gente. A gente precisa tomar cuidado. Porque a pessoa está afastada, a gente fala assim, tá vendo, coitado, tá assediado. Não é assim que trata os outros. A gente fala assim dos outros, não fala? Ai, coitada, tá assediada. Ai, vai ter que tomar paz. Não é assim. Porque todo mundo pode passar por aqui. E aliás, né, André, é um exercício importante do trabalhador da casa espírita perceber quando está no momento de pedir ajuda. Poxa! Né? E tem que entender que pra gente, ele, né, é mais importante do que o trabalho. Então, pra gente, o indivíduo, o bem-estar do indivíduo é sempre em primeiro lugar do que o trabalho. Se não dá para realizar o trabalho, a gente vai dar um jeito, mas a pessoa, ela tem que ser cuidada. Exatamente, é o bem-estar do ser, do espírito que a gente quer. Então, não chegou bem aquele dia, aí não vou falar nada pro coordenador. Vou fazer palmas. Não, ele vai falar que tem que ser diabo, vai me pôr para tomar passe. Não, vai tomar passe sim. Tem que tomar passe. Eu venho aqui às vezes entro na câmara de passe para tomar passe. Gente, todo mundo precisa. Quando a câmara de passe não pergunta para alguém quer tomar passe, é a pergunta que se faz dentro da câmara. Exatamente. E olha, sente e toma um passe. E detalhe, não seja refratário. Tem espírita que senta. Nossa, som pra mim, eu vou te contar. Senta assim. Ô, gente, você recebeu alguma coisa? Fechei o corpo todo. Não, e quando senta, vai sentar, não. Por quê? Eu preciso de passe, eu sou espírita. Não pode. Entenda que você, além de tudo, é um trabalhador. E o trabalhador, ele é mais ainda, quando a gente está fazendo o bem, trabalhando no bem, a gente é mais ainda que os bichinhos de fora. Eles vão mais ainda, porque está fazendo bem. Então vamos lá. É mais, eles procuram mais. Então a gente precisa, não tenha vergonha de sentar e abra para receber o passe. E não tem passista melhor que o outro. Vou sentar na frente do Carmen que eu gosto dela. Não, na frente da Alice eu não vou sentar, não. Não pode. Não pode. Tá vendo quanta coisa vocês viram que dão risada porque vocês pensam tudo assim? Vocês dão risada que vocês pensam tudo assim, entra na câmara de passe, bate os olhos e fala assim, não, sim, não. Não pode, não existe passista melhor do que nós. Todos os passistas estão amparados pela espiritualidade. O que nós vamos fazer, eu falei com o Marcos, a gente vai estudar, eu vou trazer um curso junto com o dele, um curso de fluidos. Um curso de fluidos para vocês aprenderem os fluidos, as manipulações de fluidos que acontecem numa câmara de passe. E aí o Marcos traz a parte de passe e eu vou trazer a parte de fluidos. Só para quem fizer mediunidade. Então é isso. Deixa eu ver lá. A obsessão pode causar ou agravar o caso de depressão? Aqui fala essa descrição. Não, isso é uma descrição. Os processos obsessivos podem sim agravar. Porque eu já estou deprimido e eu abro a porta para uma obsessão, agrava a gente. Por que agrava? Porque aquela pessoa já não está trancada dentro dela, já não pensa em resolver tudo por ela mesma. E pior, a obsessão entra como se fosse pensamento dela. Não é? Aquele pensamento que vai ficando e ela vai se apossando do pensamento, vai virando tudo dela. O que você acha que vem em pensamento de obsessão? Por que você não se mata? Por que você não põe fim a essa vida? Ninguém gosta de você. Isso. Quando você, é que nem quando a gente vai numa câmara de obsessão, a gente vai doutrinar o espírito vira para você e fala assim, eu sei quem é você. Aí você fica tremendo, você fala assim, graças a Deus, você sabe que eu tenho defeito, faço tudo errado, mas vamos conversar? É assim, porque é assim que funciona a vida, nós não somos perfeitos. Então, pode agravar sim, precisa cuidar, porque esses pensamentos vão se afetando, e não são nossos, mas a gente acha que é nosso, porque eu estou lá dentro, trancado, dentro da minha casa, dentro do meu íntimo, tudo que vem é meu, vem é meu, já não é mais seu. Esse discernimento do que é seu e do que não é, já não existe mais. Esse é o perigo, tá certo? Então, pode agravar. E uma coisa interessante,
A obsessão não é causa, é efeito, que eu já falei para vocês, mas eu queria que vocês viessem aqui. Normalmente, os espíritos atuam, quem fizer a intimidade comigo, normalmente os espíritos atuam de forma indireta nas nossas glândulas, efeitos de neurotransmissores. Eles atuam indiretamente, porque a gente, quando se concentra, existe todo um acoplamento de mediunidade, todo o processo que acontece. Mas existem alguns espíritos, algumas entidades do mundo inferiores, né, que têm conhecimento de manipulação de fluidos, que esses sim podem manipular os nossos neurotransmissores e podem fazer com que essas produções que a gente faz sejam afetadas. Importantíssimo. Quem aborda esse tema, tem muita gente que não gosta, mas o Vanderlei não. Aquele que escreveu parte, o Robson Pinheiro. O Robson Pinheiro trabalha algumas áreas dessas. Eu recomendo que quem não estudou mediunidade não leia tanto o Robson Pinheiro ainda, porque ele trata de assuntos que vocês precisam ainda aprender. E aprender com a base do Kardec, para a gente entender o que ele está falando ali. Porque existem mentes, príncipes das trevas, que sabem manipular esses fluidos, e a gente sabe disso. Sabem manipular e sabem trabalhar com essas coisas. Então, os cientistas do mundo espiritual existem tanto para o bem quanto para o mal. Então, isso vocês têm que saber, tá certo? Não tem que ter medo, não, tá bom? Vamos. A depressão ocorre por um desequilíbrio químico do cérebro? Sim, a depressão, a serotonina, noradrenalina, dopamina, essas coisas que podem causar. Diante de choque, grande emoção, frustração, são essas coisas que nos trazem a depressão. E o nosso espírito fica impregnado devido às suas existências reminiscivas vividas. Isso que eu queria mostrar para vocês, que tudo que a gente vai vivendo nas nossas vidas, nós vamos impregnando o nosso perispírito. E o afloramento que existe agora são dessas reminiscências que nós vamos trazer. Então, agradeçam a Deus se alguma coisa está aflorando, para que você possa ter a oportunidade de se transformar e de depurar e de modificar aquilo que estava impregnado. Se estava com uma depressão, que isso seja trabalhado para que não exista mais. Se estava com um câncer, que isso seja trabalhado para que não exista mais. Estas coisas fazem parte da nossa evolução, do nosso corpo e do nosso perispírito. Então a gente precisa dessas situações. E por isso que eu falo, importante ressaltar que o corpo físico é sim um ser doente, que manifesta a doença. Nós é que somos os seres que trazemos as doenças já impregnadas no nosso perispírito. Então não é a doença que vem a nós, nós é que trazemos a doença. Interessante isso. Porque muitas vezes a gente fica com medo de trazer a doença. Então agora eu vou passar para vocês, para a gente finalizar, um videozinho bonitinho. E aí eu juro que eu paro. E aí você vai o quê? Quer uma boa receita para vencer na vida? Pois aprenda a sorrir. O sorriso alivia as tensões e traz calma. Um sorriso alegre, sincero, espontâneo, faz até o frio parecer bonito. Você está nervoso, irritado, cansado? Pois sorria. O sorriso abre as portas da alma, expulsando a irritação e chamando a paz. Mas como sorrir para tantos problemas? A vida é difícil, o vizinho implicante, o marido bêbado, a doença mastigando o corpo, o desemprego. Ora, problemas existem na vida de todos e sempre existirão. O melhor é tirar da vida a felicidade das pequenas coisas. Tem gente que faz dos problemas uma cruz, aumentando-a com os recursos da imaginação e da autopiedade. E assim, com essa cruz enorme pintada de preto, sai por aí, praguejando, gemendo sob o seu peso, para que todos possam ver e sentir pena. Outros mais coerentes
Jogam os problemas dentro de um saco, pintado de flores coloridas, e caminham pelo mundo cantarolando e sorrindo para os transeuntes. Diante dos seus passos, quase todos os caminhos se abrem, porque a pessoa alegre e sorridente é sempre benquista e bem vista em qualquer lugar. Vamos sorrir para que a vida, em resposta, passe também a sorrir para nós. E esta é a mensagem que eu queria que todos vocês levassem hoje. Eu achei linda essa menina, porque é a mensagem que a gente precisa ter da nossa conversa de hoje. A nossa conversa hoje termina com uma criança sorrindo, porque é o que nós precisamos buscar. Procurar deixar a nossa vida mais leve. Não fazer, como disse ali, pintar aquela cruz de negro e sair carregando aquela cruz, que é libertando e perdoando as pessoas com as quais nós vamos, a nossa vida vai se chocando, né? E vamos libertando e vamos também nos libertando. Porque à medida que a gente vai aprendendo, à medida que a gente vai depurando o nosso perispírito, melhor nós vamos conseguindo transformar a nossa vida. Então, a depressão existe. A mediunidade também, né, seus médicos? Então, o que eu posso fazer com um e com o outro? Eu posso tirar o melhor da minha mediunidade para trabalhar essa situação de depressão que possa surgir na minha vida. E eu posso, com certeza, fazer com que isso me traga oportunidades, não só na vida espiritual, oportunidades de resolver muitas coisas na vida atual, com as pessoas que a gente vive hoje dentro de casa. O lar é a principal célula de recuperação do espírito. O lar, nós encontramos ali tudo o que a gente precisa para ficar melhor. Não há necessidade de ir afora. Resolva no lar e depois expanda para as pessoas com as quais você. Obrigado.